Irmãos queridos, mais uma vez reunidos em nome de Jesus, vamos elevando o nosso pensamento nesse momento e buscando essa espiritualidade querida, presentes junto de nós a cada instante das nossas vidas. E vamos cumprimentando a todos com muita alegria em nosso coração por permitir que possamos cumprir aquilo que Jesus nos disse: onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estaria. E é assim que, com o nosso pensamento focado no nosso Mestre querido, nós vamos junto com Ele até o nosso Pai de amor e bondade infinita, doador da vida, a quem nós vamos louvando e agradecendo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, que ainda são tantas, assim como também nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixe cair nas tentações da nossa invigilância, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Irmãos queridos, a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Já existíamos antes e vamos continuar a existir após a experiência terrena. Somos espíritos imortais. Na verdade, exatamente isso. Somos espíritos imortais, caminhando para o nosso aperfeiçoamento moral. E a vida é um dom magnânimo de Deus, porque é através dela, das diferentes vidas que nós possuímos na matéria, que nós vamos galgando o nosso aprimoramento espiritual, vamos assim nos completando para um dia podermos cumprir aquilo que Jesus disse: vós sois deuses e sois luzes. Nesse momento, estagiamos na Terra, um planeta ainda de provas, de expiações, que passa por esse instante para um mundo de regeneração. É o início dessa caminhada em rumo a um mundo melhor. No entanto, companheiros queridos, o sofrimento campeia na nossa terra e muitos de nós não conseguimos conviver com ele pelo fato de não entendermos as leis que regem a nossa vida. Nós somos submetidos a leis universais, a lei de Deus, que é a lei do progresso, uma delas, e nós estamos aqui para progredir. Situado nesse orbe ainda, não porque Deus seja injusto conosco, mas é o mundo que merecemos. Então, se existe dor, se existe sofrimento na Terra, é porque nós somos merecedores de tudo isso. Estamos aqui nessa bendita escola, esse educandário maravilhoso para o aprendizado das nossas lições, ao mesmo tempo que somos prisioneiros num corpo de carne. Então poderíamos dizer que também estamos numa prisão, porque o corpo nos tolhe bastante, e não deixamos de estar também, além do educandário e da prisão, num hospital, para curarmos as nossas dores da alma, aquelas que carregamos através de séculos ou até milênios. E é através disso, dessa oportunidade maravilhosa que se chama vida, que nós vamos galgar o nosso aperfeiçoamento.
Então Deus é maravilhoso, é Pai, amoroso, justo, magnânimo, bom. Tão bom que nos enviou Jesus, um Espírito iluminado, que volveu ao orbe terrestre com a tarefa de nos mostrar o caminho, de nos auxiliar nessa caminhada, nos dar forças, nos dar condições para seguirmos a nossa vida. Irmãos queridos, nós estamos no mês de setembro e o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. E quando nós falamos em suicídio, nós podemos dizer que colocar termo a essa vida material nossa, esse presente de Deus, essa dádiva suprema, é dos maiores crimes que nós podemos praticar. É um ato de desrespeito à criação. Mas, infelizmente, como muitos não conhecem isso, não conhecem que a vida continua após a morte, que somos espíritos imortais, muitos irmãos, no auge do desespero, da dor, do sofrimento, acabam pondo termo à vida e vão ter que reconstruir através de reencarnações dolorosas tudo aquilo que no momento de profundo desespero destruíram. O corpo de carne que nós deixamos na terra através do suicídio se desintegra, mas o nosso corpo espiritual segue a sua marcha com as marcas dolorosas do suicídio que imprimimos a nós mesmos. E quantas encarnações serão necessárias para que possamos nos reajustar perante a lei de Deus? O jornalista André Trigueiros, autor do livro Viver é a Melhor Opção, nos diz que o que leva uma pessoa a tentar o suicídio é a dor de viver. A pessoa, ela já não suporta mais a angústia de viver com essa dor. E é quando ela parte para uma ação de desespero, tirando a própria vida. No fundo, o que essa pessoa deseja não é a morte. Ela quer se libertar do sofrimento. Então, nós sabemos que o espírito é imortal e, assim sendo, é uma solução enganosa, como nos diz Richard Simonetti, num dos seus livros abordando o suicídio. É uma solução enganosa, porque quando a criatura pensa que tirou a própria vida para se libertar do sofrimento, ela percebe que o seu sofrimento triplicou, quadruplicou, centuplicou. Por quê? Porque ela se vê viva com os mesmos problemas, com o mesmo desespero, e quantas vezes ainda junto ao seu corpo em decomposição. É muito triste. Claro que nós sabemos que são inúmeras as causas que levam uma pessoa ao suicídio. As doenças da alma, como a depressão, as síndromes do pânico e outras etiologias que nós conhecemos. Também o desespero, muitas vezes ocasionado pelo convívio com um obsessor de vidas pregressas que
deseja que aquele irmão possa volver ao mundo espiritual para atormentá-lo mais ainda. Então nós espíritas conhecemos tudo isso, sabemos que são situações que podem levar a pessoa a cometer esse ato impensado, mas existem também os amores frustrados, as relações sombrias, o desespero que é ocasionado pela rejeição. Quantas crianças hoje cometem suicídio por conta de bullying na escola? E Deus é Pai, Ele é maravilhoso, Ele não vai nos condenar ao fogo do inferno, como era preconizado anteriormente pelas religiões oficiais, mas nós temos que nos reajustar perante a lei. E esse reajuste é sempre doloroso, porque ele envolve não só a dor de ter cometido um ato de desamor e de desrespeito a Deus, como também envolvemos com um corpo lesado que vai nos propiciar momentos de sofrimento na Terra para que se efetive esse reajuste. O próprio André Trigueiros nos diz que as causas de morte hoje entre pessoas com idade entre 15 e 35 anos é muito grande. Nós sabemos que é tão doloroso o suicídio que 1 milhão de pessoas se suicidam ao dia. Só no Brasil nós podemos dizer que são 32 suicídios. Então o suicídio hoje é um caso de saúde pública. Nós não podemos mais pensar que é um fato isolado que acontece em uma ou outra família. Ele já está se tornando pandêmico. Então, quando nós pensamos que a pandemia que nos assola é o vírus Covid-19, nós podemos pensar também que nós temos 32 casos de suicídio no Brasil ao dia. E muitos casos desses são jovens e crianças. E por que acontece tudo isso? Como nós já dissemos, tanto o suicídio de jovens e crianças afeta muito a seara psicológica e social e financeira, não só da família, como também da coletividade, da sociedade, porque são jovens, são crianças que estão aí no mundo e eles são o nosso futuro e de repente nós vamos perdê-los aqui no mundo material, né, em decorrência dessas situações. E como diz Trigueiros, a pessoa não quer deixar de viver, ela quer fazer com que o sofrimento a deixe. Então nós precisamos ficar muito atentos às causas que podem levar uma pessoa a tomar essa decisão tão drástica. Primeiramente, quando a pessoa possui o conhecimento, que ela desperta a espiritualidade em si, é mais difícil ela tomar essa decisão, porque ela vai aprender as consequências do suicídio na sua vida. Todas as religiões, filosofias falam a mesma coisa. Filosofias de cunho espiritualista, obviamente. Mas não é o suficiente, porque mesmo em meio a pessoas religiosas, pessoas que são portadoras de conhecimento, pode acontecer o suicídio. E tudo isso é levado
por momentos de desespero. Então nós precisamos estar atentos àqueles que estão ao nosso lado, àqueles que estão próximos de nós, para que possamos percebê-los. No dia a dia da nossa vida, nós nem sempre temos tempo de olhar o outro. Então necessário se faz que nós possamos buscar perceber aquele que caminha ao nosso lado. Às vezes é um familiar, às vezes é alguém no nosso trabalho, entre amigos, que está passando por um problema sério e que às vezes nós nem achamos tão sério quando ele tenta nos falar, mas que para ele aquilo tem um significado muito especial de sofrimento, de dor. Então precisamos ser aqueles que se colocam na escutatória, aprender a ouvir o outro, aprender a ter empatia com a dor do nosso semelhante, para que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida deles, para que nós possamos ser o braço amigo, o abraço que conforta, que nós estejamos juntos. Pessoas que estão passando por problemas variados, muitos depressivos. Temos que estar atentos a isso, porque a depressão é considerada o mal do século. É o demônio do meio-dia. E nem sempre avaliamos o que é a depressão. Então é preciso que nós auxiliemos a pessoa a encontrar auxílio, a encontrar ajuda nesses momentos, através de tratamentos especializados, através do despertamento da fé, do conhecimento da imortalidade. Como eu disse anteriormente, crianças que estão sofrendo bullying na escola e que de repente elas passam a ter um comportamento diferenciado em casa. Então precisamos parar, precisamos conversar, atentar para com isso, para que possamos auxiliar os nossos pequenos, fazer com que eles revelem a causa de toda aquela angústia. Muitas vezes a droga, que está semeada de uma forma terrível no nosso mundo, ela pode fazer com que muitos venham a se suicidar pelo fato de não conseguirem sair da droga. Muitos jovens estão atrelados a traficantes e esses mesmos traficantes os ameaçam, dizendo que se eles não traficarem, a família vai ser penalizada. Então, muitos desses, já tivemos casos que conhecemos de pessoas passando por isso, entram no desespero e tentam tirar a própria vida. Então temos que estar atentos, meus irmãos, porque a dor do outro tem que ser a nossa dor, porque nós estamos nesse mundo hoje, né? Pela misericórdia do Pai, para que aprendamos a ser irmãos, para que aprendamos a nos amar verdadeiramente. Na questão 944 do Livro dos Espíritos, tem o homem direito de dispor da sua própria vida? A resposta que foi dada a Kardec: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei de Deus.
Então, Kardec, ele foi tão maravilhoso na condução da nossa doutrina, na composição dessa doutrina através das informações dos Espíritos, que não só no Livro dos Espíritos, mas se nós formos buscar no livro O Céu e o Inferno, nós vamos ver que nós temos depoimentos vários ali de espíritos suicidas falando do seu desespero, por que retiraram a própria vida, de como chegaram ao mundo espiritual, como foram acolhidos no mundo espiritual. Então, nós espíritas precisamos conhecer a codificação, porque ela nos dá base muito claras para que nós possamos lidar com o assunto. Muitas vezes o assunto está tão perto de nós e nós não conseguimos enxergar. Então esse conhecimento, ele é valoroso para nós, né? O que define um comportamento suicida? O André Trigueiros nos diz que toda tendência ao isolamento social passa a ser um comportamento de risco. Então, a pessoa que de repente ela passa a ter esse comportamento de estar interagindo só com ela própria, né? Aliás, isso não seria nenhuma interação, vamos dizer assim, mas é aquela pessoa que não consegue mais estar interagindo com outras e se isola dos amigos, se isola dos familiares, se isola dos parentes, né? A solidão, nós podemos dizer, pessoas que estão em depressão profunda, pessoas que estão envolvidas com tóxicos e não conseguem se libertar, pessoas bulímicas, né? Portadoras de bulimia, anorexia, também muitas vezes estão a um passo de uma atitude dessa. Nós precisamos ficar atentos aos nossos jovens, atentos às nossas crianças. Mas lembrando sempre que por mais dolorosa tenha sido a experiência de alguém que teve um ente querido seu, que desencarnou através do suicídio, nós temos que lembrar da misericórdia de Deus. Ninguém está condenado ao inferno, nem a própria Igreja Católica nos dias de hoje mais condena o suicida. E eu ouvi da boca de um padre, que eu achei assim muito bonito ele falar, que a Igreja não pode dizer que a pessoa suicida, ela está no inferno. Porque quem somos nós, disse ele, para julgarmos os méritos que essa pessoa pode ter tido durante a vida? E tudo é atenuante perante Deus. E eu fiquei assim muito feliz com isso, porque, dando um depoimento próprio, eu tive uma tia, irmã do meu pai, que se suicidou quando eu tinha 15 anos, de uma forma terrível, e eu fiquei muito chocada. Era uma menina religiosa, frequentadora da cruzada, era muito católica, e eu fui correndo até a igreja, desesperada, pedir que se rezasse uma missa para essa minha tia. E foi-me dito naquela ocasião que não se poderia rezar missa de 7º dia para quem tivesse cometido suicídio. Então é muito bom a gente ouvir hoje, né, que a própria Igreja Mãe, ela se libertou de todas essas crenças, né? E saber assim que também consideram Deus esse Pai perdoador, esse Pai maravilhoso que possibilita sempre a redenção aos nossos espíritos. Então,
eu diria que aqueles que têm um familiar, um amigo, que porventura tenham cometido o suicídio, que orem em favor dessa criatura, façam caridade e dirijam a eles as suas preces, os seus atos caridosos, que aliviarão muito o espírito desses nossos queridos. Divaldo nos conta que uma das suas irmãs, ela se suicidou e causou um sofrimento muito grande à família. Ele tinha 15 anos quando ela cometeu esse ato. E anos depois, quando ele já tinha a mansão do caminho, ele, pensando muito no espírito dessa irmã, ele resolveu percorrer as ruas de Feira de Santana, junto com seu irmão, que era delegado, nas zonas de Meretrício, para que pudesse recolher aquelas crianças, frutos de relações dessas mulheres, que viviam ali com elas, relegadas a todo e qualquer sofrimento, muitas debaixo da cama, enquanto as mães recebiam os parceiros, quietinhas, sem poderem falar. E o Divaldo fez uma proposta a essas mulheres, que ele gostaria de levar essas crianças para a mansão do caminho, que elas seriam bem tratadas, seriam educadas, não saberiam a origem do trabalho de suas mães e que elas teriam toda a liberdade para visitá-los, desde que fossem vestidas normalmente, sem chamar atenção. E ele levou muitas dessas crianças para a mansão do caminho, que se tornaram grandes pessoas. E ele fez tudo isso em homenagem à sua irmã. E ela, numa das comunicações, disse que foi assim um presente para ela, para o espírito dela, aquela dedicação dele a essas crianças. Então, todos nós podemos fazer muito por aqueles que partiram através da solução enganosa. Podemos orar, podemos fazer a prática da caridade, como eu disse, né? Olhar o outro, termos uma palavra de consolo e não sofrermos em desespero com a experiência dolorosa desses tantos que foram, porque isso seria uma forma de causar-lhes maior aflição. E assim, irmãos queridos, nós queremos lembrar que a bondade de Deus é infinita, não nos condena, mas nós estamos todos submetidos à lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Então, para nós encerrarmos, eu vou ler aqui um item de Allan Kardec, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Muita paz a todos, e nós queremos deixar aqui registrado que em Indaiatuba nós temos um grupo que trabalha em função de auxiliar as pessoas que estão desejosas de fugir da vida pela porta enganosa do suicídio. Esse grupo se chama Vale a Pena Viver. Eles estão em atendimento
Hoje não mais presencial por conta do momento de pandemia, mas eles estão fazendo atendimento através do www.facebook.com/Vale a Pena Viver Indaiatuba, através do Messenger. E quando terminar essa pandemia, esse isolamento, eles vão ter atendimento presencial na Uninter, na Rua Candelária, 1744. Também quero deixar registrado o telefone da CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, para todo o território nacional. Irmãos queridos, então lembremos-nos, mais uma vez, de que Deus é infinitamente bom. Então qualquer ato de tentativa à vida, qualquer ato em desfavor à vida, é um comprometimento muito grande. Hoje nós falamos do suicídio, mas não é apenas o suicídio. É o aborto, é a eutanásia, é a pena de morte que tantos preconizam nos dias atuais, Mas todos esses atos são indignos de nós seres humanos, porque Deus nos deu o dom maravilhoso de viver. E vamos então viver com Jesus, porque Jesus nos disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Que assim seja, muita paz a todos, e vamos nos despedindo mais uma vez, agradecendo essa espiritualidade querida, esses irmãos maravilhosos, mentores, amigos, sempre ao nosso lado, agradecendo Maria de Nazaré, que na espiritualidade cuida justamente desses irmãos que se encontram nas regiões inferiores, vitimados pelo suicídio, ela e todo o seu grupo socorrista. E vamos agradecer profundamente a Jesus, que veio a este mundo para nos deixar o caminho da nossa redenção. E mais uma vez agradecer ao nosso Pai pelo dom da vida. E ainda que tenhamos que andar no vale das sombras e da morte, não temeremos mal algum e nada me faltará. Graças a Deus.